Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, meu amigo empregador, meu amigo trabalhador. Essa série, né, é para vocês, onde a gente está tentando passar algumas informações básicas do beabá da segurança do trabalho, que a gente entenda que sejam relevantes tanto para os profissionais de segurança que estão iniciando, ou aqueles que de repente pegaram algum caminho, querem se reciclar em alguma coisa, para os trabalhadores que o nosso tema aqui fica de olho no trabalhador, porque são orientações direcionadas ao próprio trabalhador, e ao empregador também, que se lhe faltar alguma informação ou algum conhecimento técnico específico, ele pode pegar aqui nessas orientações que a gente tenta passar da melhor forma possível. E hoje a gente quer falar sobre a questão que é bem delicada e acaba sendo um pouco subjetiva no dia a dia, que é a questão da recusa de trabalho, da recusa de tarefa, né? Então, vamos voltar lá em NR1, então esse já é o terceiro vídeo que a gente está falando nesse quadro sobre a NR1, e lá no item 1.4.3 fala exatamente o seguinte, eu vou ler na íntegra, tá? O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente o seu superior hierárquico. E continua no subitem 1.4.3.1 com o seguinte texto: comprovada pelo empregador a situação de grave e eminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Ou seja, o trabalhador não pode ser colocado em uma situação de risco grave e eminente. Aí que vem a questão da subjetividade da situação, porque é uma interpretação. É claro que, para quem conhece segurança, a gente consegue ver uma situação de risco grave e iminente de forma mais clara, e não tem nada de subjetivo isso. A gente olha, tá lá, tá na cara. O que eu quero dizer com a subjetividade é porque muitas das vezes pode acontecer de um trabalhador enxergar uma determinada condição de risco grave iminente e ela efetivamente não ser, né? Ou ser uma condição de risco grave iminente e, de repente, um supervisor, encarregado ou o próprio empregador vê aquilo ali e, por aquilo sempre acontecer daquele jeito e nunca ter dado problema, ele entender que aquilo não é uma situação de risco grave e eminente. Tá? Mas, afinal, Vitor, o que é uma situação de risco grave e eminente? É aquela situação onde o trabalhador está executando uma situação onde existe uma grande possibilidade de acontecer um problema, daquilo acontecer efetivamente, ou seja, iminente, e que, se acontecer, vai ter grandes proporções, ou seja, vai ser grave. A gente pode pegar alguns exemplos que a gente já viu muito na internet, que são trabalhos em fachada, trabalhos com limpeza de janela, né, trabalhos onde você vê algumas pessoas debruçadas, sem nenhum tipo de fixação, sem nenhum tipo de proteção coletiva, individual, né? Onde qualquer escorregão, onde qualquer deslize, onde qualquer pequena tontura ou mal-estar da pessoa que está executando aquela limpeza, ela pode escorregar e cair 12, 15, 20 andares abaixo, né? A gente não pode levar em consideração, mas a gente sempre fez isso aqui na empresa, nunca aconteceu nada. Não sei se infelizmente ou felizmente, a sorte muitas das vezes joga ao lado dos imprudentes, né? Então, essa condição onde você visualiza que existe a possibilidade, né, de acontecer a qualquer momento, a qualquer pequeno deslize, né, e for uma coisa muito séria, é uma condição de risco grave iminente, né? Então, vamos pegar outro exemplo de as pessoas que você vê atravessando embaixo de uma passarela, por exemplo, né? Mas não tinha carro e tal. Isso é uma avaliação do cenário, né? E essa avaliação do cenário tem que ser feita. Qual é o horário? Qual é o trânsito que passa ali? É claro que
você tem que buscar a medida de controle, que no caso ali foi a passarela. Então você tem que usar a passarela. E esse risco, essa situação de risco grave eminente, ela pode ser tanto uma condição do ambiente quanto uma condição do próprio trabalhador, onde ele se coloca numa condição de risco grave eminente. Então, se um trabalhador, por exemplo, o exemplo que eu dei da situação do trabalho de fachada, de limpar a vidraça, querer instalar um ar-condicionado, sem nenhum dispositivo, nenhum cinto de segurança, se a empresa forneceu, se existe o ponto adequado de fixação, e o trabalhador, por livre e espontânea vontade, por falta, às vezes, mesmo tendo orientação, né? Mas aí não vamos entrar no mérito de quem é a culpa, né? Porque isso também acaba sendo subjetivo, né? Porque, mas o funcionário que não usava API, mas a empresa é obrigada a fazer com que ele use. Então, a supervisão tem que ser efetiva, o treinamento tem que ser efetivo, o pessoal de segurança que trabalha em cima tem que ter um controle. Então, para você efetivamente colocar a responsabilidade da decisão no trabalhador de usar a EPI, você tem que ter um sistema, uma gestão de registro, de controle de informação muito funcionando muito bem e muito bem encaixada. Ficou claro? Maravilha. Então, voltando ao que a gente estava falando. Então, se deliberadamente o trabalhador, apesar de tudo que foi feito, apesar de ter sido incansavelmente avisado, já ter sido até advertido por superiores, que ele precisava usar o cinto, por algum descuido naquele momento, ele não usou, ele está se colocando numa condição de risco grave e eminente. Então, isso tem que ser trabalhado com muita seriedade, com muita responsabilidade, onde vai haver um diálogo franco e honesto entre o trabalhador, entre o superior hierárquico, entre o profissional de segurança, onde a partir da análise do cenário, né, eles vão definir se aquilo é uma condição de risco grave e eminente ou não. E a partir daí, definir qual a tomada de decisão. E é claro que, infelizmente, a gente também tem um outro lado, né? Não, mas o trabalhador, o empregado é sempre o vilão, que, não vê a segurança, mas a gente também tem o outro lado, às vezes tem funcionários que estão numa condição que não é de risco grave eminente, mas o cara quer dificultar, ou tá cansado aquele dia, não quer executar a tarefa, por isso que eu estou falando, tem que ser realizado com muita seriedade, com muita ética e muito cuidado, respeitando todos os pontos de vista. Mas, na dúvida, né, a gente tem que pecar, neste caso, sempre pelo excesso, garantindo e preservando a saúde e a integridade física do trabalhador. Beleza? Ficou claro o que é recusa de tarefa? Não? Vocês querem mais exemplos, algumas situações? Coloca aqui embaixo, compartilha com a gente o que você acha, compartilha as suas ideias, concorda, se não concorda, bate esse papo com a gente, isso é muito importante para a gente. E a gente encerra mais uma vez, eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o momento. Valeu, um abraço, fui!